E aí, galerinha, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a leitura do nosso livro, né? O Rapto do Garoto de Ouro. E hoje, para a aula de hoje, nós temos aqui o primeiro capítulo que fala sobre o grande show que não houve. Alfredo mirou-se no espelho do guarda-roupa com a curiosidade e o vagar de quem olhasse outra pessoa. Embora já estivesse atrasado para o show, lá estavam seu sorriso, sua extravagante blusa luminizada e o braço de sua guitarra elétrica sobre a banqueta do quarto. Ainda há um ano, quando se olhava naquele mesmo espelho, via apenas um rapaz comum, parecido com tantos outros do bairro, cuja identificação era apenas facilitada por um punhado de sardas no rosto e uma onda de cabelos muito rebelde, que nenhum salão de barbeiro do Bexiga conseguiria domar. Mas muita coisa nos últimos 12 meses acontecera em sua vida e em sua aparência. Levado por um amigo da família a um programa de calouros da televisão, obteve o primeiro lugar cantando e tocando um rock brasileiro. E daí a estreia como profissional e ao contrato com a gravadora de disco foi num piscar de olhos. O sorriso do espelho nasceu com as fotos dos jornais e revistas, que, além de simpatia, comunicavam a certeza dos que confiavam no sucesso. Seu guarda-roupa de escolar e aprendiz de marceneiro, profissão do seu pai, foi substituído por um vestuário sofisticado que encantava a vizinhança, e o público pela diversidade de tecidos, cores e padrões. Porém, o novo Alfredo só ficou pronto para o uso comercial quando seu empresário, homem muito esperto, arranjou-lhe um apelido consagrador: o Garoto de Ouro. Logo, aceito e repetido por todos. Comentava-se que estava ficando rico e que os Carlucci, Alfredo, os pais, os 3 irmãos menores e a avó, em breve se mudariam para um bairro de luxo, talvez o Morumbi. O Garoto de Ouro completava nesse dia 16 anos e a Bela Vista oferecia-lhe um banquete, festa, numa de suas mais tradicionais cantinas, 2 Cacciatori, que também pode ser lido como segundo Cacciatori, homenagem que teria de retribuir cantando e tocando. Dessa vez não haveria cachê, pagamento, mas nunca estivera tão emocionado, porque toda sua família, amigos e conhecidos, gente que o vira nascer, estariam presentes. Lá, diante numa mesa farta e cheirosa, encontraria o seu querido Léo, bellboy do Emperor Park Hotel, um de seus primeiros fãs e o primo dele. Gino, na cadeira de rodas, campeão de xadrez do bairro, e a bela Ângela, do Morro dos Ingleses. Duda, o centroavante do time do Bexiga, e Jaime Baroni, o Jaimão, ex-ator de rádio e mais velho de seus faixas, justamente aquele que o levara para o programa de calouros, quando tudo começara. Estava com saudade de todos. A televisão, os shows, as gravações e viagens tomaram-lhe o tempo inteiro, nada restando para os amigos e os entretenimentos. Ainda diante do espelho, na velha casa dos Carlucci, Alfredo ouviu um ruído, como de 2 pés calçando sapatos de borracha que descem um pequeno salto. Estranhou, pois estava sozinho. Até a nona, com seus 80 e tantos anos, fora para a cantina onde a família ocuparia a mesa principal com o diretor da gravadora e Lucas Lazari, argentino, calvo, sempre fumando charutos, seu empresário. Eles haviam combinado que chegariam depois, todos já acomodados, atraso premeditado para valorizar a sua chegada, que um conjunto de rock anunciaria com ritmo de alegria. Novo ruído, agora de quem esbarrasse numa cadeira. Deve estar me atrasando demais, imaginou o Garoto de Ouro, na suposição de que alguém viera buscá-lo. Lançou um último olhar ao espelho. Aprovando seu visual, apanhou a guitarra elétrica e saiu do quarto já com alguma pressa. Enquanto atravessava o corredor, teve a impressão de ouvir passos. A sala de jantar, com seus velhos móveis, não estava completamente escura, porque uma das 3 janelas, apenas encostada, alguém esquecera de fechar. Ouvia o tic-tac do relógio Cuco, o mesmo que lhe ensinara a conhecer as horas, e de alguma parte, algo também ritmado que lhe pareceu a respiração de uma pessoa. Pai, já estou indo, disse em voz alta, acreditando que seu pai por algum motivo voltara da cantina. Como não recebeu resposta, a janela aberta e os ruídos que ouvira assumiram um significado perturbador. No mesmo instante, foi atacado por um pavor tão grande que o paralisou. Reagindo, tentou forçar as pernas cheias de chumbo na direção da porta salvadora da rua, visível da janela de jantar.
Logo, o primeiro passo foi detido por uma das cadeiras, deslocada de seu alinhamento com as demais. Evidente, alguém, depois de saltar a janela na penumbra, colidira com ela, tirando-a do lugar. Que isso? Perguntou-se antes de desviar do obstáculo. Um cheiro penetrante e enjoativo, cheiro de hospital, invadia a sala. O corroído assoalho do corredor rangeu. A pessoa, assustada pelo seu próprio toque na cadeira, escondera-se num dos quartos e voltava à sala de jantar para agir. O garoto de ouro ergueu a guitarra e golpeou o mascarado, espatifando-a. O agressor, pouco mais que uma sombra espessa, cambaleou e apoiou-se à parede. Alfredo largou o que restava do instrumento e correu para a porta. Mas antes que a alcançasse, sentiu-se agarrado enquanto um lenço encharcado e frio tampava-lhe as narinas. Lembrou-se, depois que, mesmo tonto e sufocado, lutou desesperadamente. Rasgavam dos bolsos o desconhecido quando desmaiou. Dentro de uma casa escura. Por que será que Alfredo está demorando tanto? Perguntou Léo, sentado entre seu primo Gino, à direita, e Ângela, a quase namorada, à esquerda. A cantina já repleta fora toda decorada por flâmulas, faixas e bandeirolas com dizeres alusivos ao aniversário do garoto de ouro. Algumas bolas de assoprar, no limite de sua resistência, boiavam pelo salão numa festiva multiplicidade de cores. E sobre as mesas, Jaime, o organizador, mandara colocar pequenos jarros com rosas, cravos e margaridas, tudo preparado para a festa, inclusive os discursos e a comida, só faltando a aguardada chegada do jovem mais popular e querido do bairro. Todos os ídolos gostam de se fazer esperar, respondeu Gino bem acomodado em sua cadeira de rodas. São como noivas. Ângela, porém, ainda mais bonita naquela noite, com sua japona dourada, perdia a paciência que Gino conservava, condenando a todo instante a demora de Alfredo. Ele está dando uma de importante, dizia. O sucesso deve lhe ter subido a cabeça. É o que sempre acontece com os artistas. A ansiedade já era perceptível em todas as mesas, cujos ocupantes se mexiam impacientes ou se levantavam circulando pelo salão. Os rapazes do conjunto de rock afinavam os instrumentos para preencher o tempo, e Lucas Lazari acendia mais um charuto. Mas a família do garoto de ouro na mesa principal era mais preocupada, tanto que o pai dele, seu Domingos, deixou a cadeira irritado e aproximou-se de Léo. Faça-me um favor, pediu. Parece que Alfredo esqueceu a festa, deu um pulo até lá na minha casa. Léo pôs-se de pé imediatamente. Pode deixar, seu Domingos. Estava pensando em fazer isso mesmo. Volto num instante. O que era para Léo uma tarefa tornou-se um prazer quando Ângela também se levantou, prontificando-se a acompanhá-lo. Vou com você, disse. Já me cansei de ficar sentada. Gino, que nunca perdia um lance, sorriu para o primo, ciente de que a ideia de Ângela lhe dava enorme satisfação. E não desfez o sorriso enquanto os dois não saíram da cantina. Já estamos caminhando agora para a página 10. Léo e Ângela não precisaram tomar nenhuma condução. A casa dos Carlucci era a poucos quarteirões do segundo Cacciatore. Logo, à saída, esbarraram com Heitor Salvatore, o campeão de braço de ferro do Bexiga, retardatário que lhes perguntou se a festa já acabara. Ao saber do atraso, ofereceu-se para ir no lugar deles. Voltem para a cantina, ordenou, forçando a ambos com seus braços poderosos. Andar é comigo mesmo. Léo, que por nada deste mundo perderia a oportunidade de um passeio com Ângela, recusou a gentileza, segurando a moça firme para que ela não cedesse à insistência do Brutamontes. Já estamos a caminho, campeão. A gente volta num minuto. Apesar da tensão da espera, Léo sentia-se feliz em andar pela rua com Ângela, com quem às vezes tomava refrigerantes e dançava discoteca, mas sem palavras doces nem compromissos. Aos 16 anos, vivia as emoções de seu primeiro emprego no Emperor Park Hotel, onde era bellboy, mensageiro e cursava uma escola noturna, ocupações que lhe consumiam o tempo todo. Apenas nos fins de semana, ansiosamente aguardados, Léo podia descansar e entreter-se indo ao cinema, jogando xadrez com o primo Gino e acompanhando o pai Rafael, ou simplesmente Rafa, como o chamavam, à feira hippie da Praça da República.
O veterano era artista, fabricava estatuetas de madeira de segunda a sábado e no domingo as vendia ou tentava vender na praça. Mas a alegria sempre angustiada de Léo era a possibilidade nesses 2 dias de encontrar-se com Ângela, nem que fosse para uma breve conversa de esquina. Os pais dela, porém, gente endinheirada, que morava num luxuoso apartamento do Morro dos Ingleses, costumavam viajar para o Guarujá aos sábados, logo pela manhã, e quando isso acontecia, o rapaz ficava com aquela cara de somente o primo Gino entendia. Acha que Alfredo adoeceu de repente? Perguntou Ângela. Antes de ele ser o garoto de ouro, era um grande dorminhoco, lembrou Leo. Uma vez fomos jogar futebol e dormiu no vestiário. Uns, quando se emocionam, têm dores de barriga. Alfredo cai no sono. Pensei que ele chegaria de carro, admirou-se Ângela andando apressada ao lado de Leo. Alfredo gosta de ser reconhecido pelas ruas. Todo artista, quando ganha cartaz, fica muito vaidoso. Mas ele mora ali, naquela casa. O pequeno portão estava encostado. Porém, o maior ao lado, para a entrada do carro, o velho Fusca dos Carlucci, havia sido deixado escancarado. Léo foi logo tocando a campainha sem tirar o dedo do botão. Se Alfredo dormia, precisava despertá-lo, arrancá-lo do sono a toques contínuos. Pare, Léo, assim até defunto acorda. Ficaram os dois em silêncio à espera, olhando para a casa. A impaciência de Léo obrigou-o a voltar à carga. Como Alfredo não dava sinal de vida, se até da rua se ouvia distintamente a campainha? Vamos entrando, chamou Léo. Empurrou o portão menor, foi até a porta e bateu com um e depois com 2 punhos cerrados. Não obtendo resposta, decidiu ir até o corredor externo de cimento, ao lado direito da casa que conduzia a um minúsculo quintal. Andava e chamava junto às 4 janelas dos quartos e da sala de jantar. Alfredo! Alfredo! As venezianas estavam todas fechadas, menos uma, aberta a um palmo. Dê uma espiada nessa, sugeriu Ângela. Léo pôs-se nas pontas dos pés e, observando que também a vidraça não fora trancada, forçou um olhar penetrante na penumbra da sala. Assim que seus olhos se ambientaram à ausência de luz, percebeu os contornos da antiga mesa, onde tantas vezes almoçara, as linhas da cadeira de balanço, um trecho da cristaleira e sobre o tapete caído algo que lhe pareceu a guitarra de Alfredo ou os pedaços dela. Ângela, me ajude, vou tentar entrar. O que você está vendo? Não sei ainda, mas vi uma coisa. A moça, com ambas as mãos, ajudou Léo a dar impulso que seu corpo precisava para atingir o peitoril. Bastou uma tentativa. Sentado na janela, jogou as pernas para o interior, ergueu o polegar num tudo bem para a companheira e entrou. Sentindo uma emoção estranha criada pelo silêncio e pela escuridão, Léo tateou ansiosamente o interruptor da luz, iluminando a sala. Viu uma cadeira tombada e, perto dela, confirmando a impressão à distância, a guitarra de Alfredo, dividida em 2 pedaços, apenas reunidos pelas cordas musicais. A aludida emoção estranha virou medo mesmo, mas conseguindo dominá-lo em parte, seguiu até o quarto do garoto de ouro, chamando-o. Alfredo! Alfredo! Abriu a porta e não viu ninguém. Ia examinar os outros quartos quando ouviu a campainha. Era Ângela querendo entrar. Ele está? Perguntou no tom de voz de quem adivinha a má notícia. Venha comigo, disse Léo, para que ela fizesse suas próprias deduções. Léo ergueu a guitarra quebrada e passou-a para Ângela, que a segurou como se fosse um cãozinho ferido. Você encontrou a cadeira também? Não toquei em nada. Léo, parece que ele foi atacado por alguém e se defendeu com a guitarra. Alguém que saltou aquela janela. Mas se ele não está aqui, é porque escapou com vida. Vamos voltar à cantina, Ângela, disse Léo, pegando o instrumento. Pode ser que já esteja lá contando para todos o que aconteceu. Veja, Léo, um botão da roupa de Alfredo. O rapaz abaixou-se e viu sobre a mesa um botão prateado e perto uma pequena agenda verde com capa flexível que guardou no bolso para devolver ao seu dono. Uma notícia muito ruidosa.
Já nas proximidades do segundo cacciatore, Léo e Ângela ouviram o conjunto de rock tocando animadamente, e então, com certeza de encontrarem um amigo, entraram afobados na cantina. Lançaram um longo olhar pelo salão à procura de Alfredo, que convergiu para uma cadeira vazia entre o diretor da gravadora e o empresário Lazari. Onde estava o garoto de ouro? Léo tapeou uma bola colorida que se impunha entre ele e a mesa principal, e a passos rápidos chegou perto do pai de Alfredo, mostrando a guitarra quebrada. Ele não está em casa, bradou, e veja o que eu encontrei. Seu Domingos levantou-se e pegou o instrumento. É o de Alfredo, disse. Onde encontrou? Na sala de jantar. Mas como que você conseguiu entrar? Uma das janelas estava aberta, saltei e entrei. O pai de Alfredo curvou-se como se tivesse levado uma flechada nas costas e dirigiu-se à sua mulher, ao diretor da gravadora e ao empresário Lazari. Alguma coisa aconteceu a meu filho. Bastou dizer isso, e não muito alto, para que se estabelecesse verdadeira confusão na cantina. Jaime Baroni, o descobridor do garoto de ouro, pegou a guitarra, pondo-se a examiná-la. Heitor, o campeão de braço de ferro, começou a correr entre as mesas como se participasse de uma gincana. Marino Battaglia, dono de um canil, foi consolar a mãe e a avó do desaparecido e desastradamente derrubou uma jarra de vinho. E a Laura Ferrucci, ex-miss Bela Vista, ainda bonitona, gritou repetidas vezes: Ele foi raptado! Ele foi raptado! Léo e Ângela imediatamente foram cercados por um grupo crescente de convidados que lhes faziam toda sorte de perguntas, como se ambos soubessem de tudo e escamoteassem informações. Jaime, o Jaimão, ainda segurando a guitarra partida, logo liderou o grupo. A única pessoa ali que se conservava calma, embora movimentasse a cadeira de rodas pelo salão, era Gino, o primeiro a dar uma ideia prática. Telefonem para a polícia, disse ao empresário. Mas ainda nem sabemos o que aconteceu a ele, retrucou Lazari, já sem fumar o seu charuto. Veja o estado em que ficou a guitarra, isso diz tudo. O empresário, apesar do argumento, não se mexeu, e quem tomou a iniciativa de telefonar foi o próprio pai de Alfredo, que conhecia o Dr. Arruda da delegacia da Bela Vista. Imediatamente, algumas pessoas dirigiram-se a pé e de carro para a casa do garoto de ouro. Léo foi empurrando a cadeira de Gino, mas sem a companhia de Ângela, que muito nervosa se despediu deles na cantina. Os primeiros a chegarem foram a família de Alfredo, Jaimão, Heitor, Laura, o empresário e o diretor da gravadora. Ao ver o portão de entrada do seu Fusca aberto, seu Domingos foi dizendo: Não deixei isso assim, sempre fecho o portão quando saio. E Jaimão acrescentou: Eu vi o senhor fechar. Todos entraram na casa, a mãe de Alfredo levando a nona para o quarto, tão abatida que nem conseguia manter-se de pé. Léo mostrou onde encontrar a guitarra e a cadeira derrubada. Informações que nada esclareciam. Mesmo lá, falava-se ao mesmo tempo, repetindo em menor volume o que já acontecera na cantina. O vozerio cessou, apenas quando entraram o delegado e 2 investigadores. Com sua tranquilidade profissional, o Dr. Arruda quis saber o que acontecera. Depois, ouvir de toda a história da boca de vários narradores, dirigiu-se a Léo. Por onde você entrou? Por aquela janela, doutor. Estava só encostada. Isso que não entendo, disse seu Domingos. Costumamos fechar as janelas quando saímos. O delegado concluiu imediatamente. Ela foi forçada. Vamos examinar. Gino olhou para Léo e sacudiu a cabeça negativamente. Ele já sabia o que os policiais só descobririam em seguida, pois enquanto todos falavam, verificara a janela. Estranho, exclamou o delegado. A veneziana e a janela estão em perfeito estado, não foram forçadas. Agora foi Léo que olhou para o primo. Este sacudiu outra vez a cabeça, dessa vez afirmativamente. Excelente enxadrista. O paraplégico sempre antecipava um ano. Algum tempo depois, enquanto se aguardava a chegada da polícia técnica, que tentaria colher impressões digitais, Léo e o primo retiraram-se já tarde da noite. Empurrando a cadeira, Léo perguntou: O que acha disso tudo, primo? Rapto, garantiu Gino. Tem certeza? Absoluta. Mas por quê? A entrada para o carro estava aberta.
Alfredo deve ter sido posto dentro de um automóvel, e o raptor não ia se dar ao trabalho de descer para fechar o portão. Seria insensato. Alguém poderia vê-lo. Você continua com boa cabeça, comentou Léo. Ela é um pouco melhor que minhas pernas, disse Gino, que dificilmente perderia o bom humor. Ao voltar para casa, Léo teve de contar tudo de novo ao seu avô Pascoal, que não fora à cantina. No quarto, o irmão caçula Diogo já dormia. Começou a tirar a roupa, num dos bolsos pegou o botão prateado da blusa vistosa do garoto de ouro, encontrado sobre o tapete, e a minúscula agenda de capa verde. Deitou-se na cama disposto a lhe dar uma olhada antes de apagar a luz do abajur. Abriu-a e logo fixou os olhos, perturbado. Santo Deus! Desde o curso primário conhecia a letra de Alfredo, muito nítida e caprichada, mas não fora sua mão que escrevera aqueles nomes e endereços. Podia jurar, com toda certeza, a pequena agenda verde caíra do bolso do raptor. Bom, agora nós vamos começar um novo capítulo, que é o Garoto de Ouro e os seus sentidos. Está na página 16, tá ok? Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula.